temos atualização aí da reapresentação. Os laterais ainda fizeram um trabalho interno aí, o William e o Fagner. Também não acho que, se tiver alguma condição, já fica quieto aí para quinta-feira, para jogar domingo, né? Principalmente o Fagner. Agora, o Bolassi e o Japa treinaram com o grupo, hein? O Japa está totalmente liberado. Quem sabe aí surgindo uma opção ali para o meu campo, né? Que a gente precisa tanto, né? Ótima notícia. Pode ir, Amanda. Então, ótima notícia, né? Um jogador que não só os torcedores têm uma boa expectativa, o próprio Pedrinho já falou em diversas entrevistas por onde ele passou, sempre falando no potencial do Japa, na expectativa que eles também vivem. Eu imagino que para o atleta também existe uma certa ansiedade para esse retorno, porque ficar muito tempo também sem jogar, você não só cria aquela coisa do mental, né, de querer estar no lugar onde você ainda não pode, mas também pela ansiedade por ser jovem, né? Ele quer e sabe que nesse momento de carência técnica no time, do setor que ele ocupa, ele vê também possibilidades, assim como a gente, né, torcedores, vivemos essa expectativa e essa ansiedade. Que bom. Ótima notícia, Samuel. Quando a gente vê um coração do setor de meio tão desgastado, né, e falando sobre Romero, sobre Lucas Silva, sobre Christian, é muito bom essa notícia do Japa, porque é delicado a gente ver dentro do Cruzeiro caras que podem substituir esses jogadores com o mesmo nível, né, não só na parte técnica, mas eu acho que principalmente em termos de comprometimento, e eu acho que o Japa tem esse potencial, né, e ele é um cara versátil, canhoto, tem essa característica diferente que agrega, então me anima, né? E o Bolassi não correspondeu o que poderia corresponder até o momento, mas é um cara que pode agregar de alguma maneira, né? Principalmente centralizado. Agora, quanto à questão da lateral direita, fico um pouco preocupado, porque realmente o Fagner, se tivesse condições, eu não levaria ele para o jogo, mas o William sim. Eu acho que o Jardim pode ter algum problema aí para escolher o jogador para essa posição, até porque o Jonathan Jesus, improvisado, não conseguiu fazer um grande jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, talvez seja o caso dele buscar uma outra alternativa. Sobre o Japa, eu acho que assim, ele rendeu já no Cruzeiro num contexto bem difícil, né? O pessoal costuma dizer sobre transição de base profissional, que tem que ser bem feita, com cautela, sem queimar os meninos, mas aqui no Cruzeiro a gente sabe como é, né? E todo mundo lembra da estreia do Japa e em quais condições ele precisou atuar ali num momento muito difícil do clube e correspondeu. E aí teve essa sequência minada, né? Ora por lesões, mas ora também por opção técnica das comissões que aqui estavam. E eu acho que nesse contexto, assim, ele voltando, e tomara que retorne bem, né? Eu acho que também não dá para forçar um retorno aí, tem que ser com calma, adquirindo minutagem pouco a pouco, dentro aí de um planejamento. Mas tenho certeza que vai agregar demais nesse setor de meio campo, tendo em vista o que a gente já viu dele com a camisa do Cruzeiro, né? E eu torço demais para o William ficar apto também para essa partida de quinta-feira, porque acho que, em que pese que o William, para mim, não tem feito boas partidas, acho que o nível dele, ele tem apresentado um nível bem abaixo do Fagner, e eu acho que, jogador por jogador, o William é melhor, mas não está melhor, né? Mas tomara que ele esteja apto para atuar, porque acho que o Jonathan Jesus também seria muito importante na zaga nesse jogo, ao lado do Fabrício Bruno. Então, fica a expectativa, né, para ver o retorno desses atletas. Nesse momento, né, todo mundo que retorna agrega demais, porque quem está aí, por vezes, não está conseguindo corresponder, então a gente precisa de mais soluções dentro do nosso próprio elenco. O que eu ia falar sobre o Japa, principalmente, é que um fator que me faz ficar animado com o retorno dele é porque, se a gente pensar, né, que não tem o Matheus Henrique, não tendo o Lucas Silva, o volante para ser ali um articulador de jogo seria o Eduardo, né? Nesse momento. É o Eduardo que está sendo utilizado ali. Então, se o técnico quiser rodar, quem que vai ser o 8 do Cruzeiro? O Eduardo vai ser ali. Se ele quiser rodar os dois, é o Wallace e Eduardo, a dupla de volantes do Cruzeiro.
não é uma dupla muito dinâmica, né? Nem muito intensa, nem muito combativa, nem muito técnica. Enfim, tá faltando tudo para esses dois. E aí o Japa, pelo menos, é uma alternativa. Não imagino como titular, acho que para talvez entrar no segundo tempo e jogar uns minutinhos, mas é um cara muito bom nesse setor de meio campo. Tá sem ritmo, é claro, né? Não vamos forçar a barra também, mas é bom ter esse jogador de volta pela polivalência dele e pela qualidade. A gente não está tendo muita opção de meio campo, e ele é um cara que já fez outros papéis, né? Já foi primeiro volante, já foi segundo, já foi lateral, já foi meia. Então é um jogador que eu acho que, bem condicionado, pode ser muito útil aí para o Leonardo Jardim. Aí vamos torcer, né? Para que ele caia nas graças do treinador, porque tem alguns outros jogadores que a gente queria ver mais também, e o Jardim tem dado poucas oportunidades. O Japa eu acho que está bem mais pronto, né? Porque o Japa só pegou rabo de foguete, né? Quando tá tudo dando errado, o pessoal vai lá, Japa, vai lá, campeão, é com você. E ele normalmente conseguiu dar conta do recado. Ele não brilhou, né? Meteu 3 gols. Não, ele não brilhou no profissional do Cruzeiro. No Sub-20 ele era um jogador muito mais determinante, mas no profissional ele fez jogos bem consistentes e melhores do que uma rapaziada que joga sempre aí, que tem vencimentos bem importantes, inclusive. O Japa de volta é uma boa, e o nosso querido Bolassi, só há 2 jogos que o Caio Jorge chegou aos 3 gols de Bolassi na temporada, hein? Bolassi ali para entrar no final, arrumar uma confusão ali, fazer um golzinho de cabeça. Vai ter, hein? Palestina e Cruzeiro vai ter gol do Bolassi. Amém. Ô, Caramujo, eu sei que o momento não... No momento não dá, mas pensa se fosse Murilo Hickman de camisa 5 e o Japa de camisa 8 nesse jogo, hein? Eu gostaria de ver. Não dá, né? Não dá, mas se fosse um outro momento assim, era algo que eu gostaria muito de ver, se eles dão conta, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que sim. E é óbvio que eles vão ser titulares sempre, mas para a gente ganhar essas alternativas.